Olá, meus amigos, meus irmãos queridos da Terceira Igreja Batista em Cabo Frio e você também que está aqui nos assistindo, acompanhando essa aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente relevante. Vamos falar sobre a doutrina da reconciliação, tá certo? Nós estamos na lição de número 5 da nossa revista, que fala sobre Paulo, né? E o título da lição de hoje, da lição 5, para te situar, é Jesus, a mão amiga de Deus, fazendo uma abordagem sobre a doutrina da reconciliação. Tá certo? Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso. Eu estou aqui com a minha Bíblia, vou fazer a leitura e eu peço que me acompanhe. Você precisa estar com a sua Bíblia em mãos. Isso é extremamente importante, então peço que você pegue a sua Bíblia para acompanhar a leitura junto comigo deste texto e dos demais que nós possamos estar aqui vendo. Tá bom? Muito bem. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 ao 20, nos diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Ok? Muito bem. Bom, nós vamos estudar aqui agora sobre a doutrina da reconciliação. Nós vamos, de forma objetiva, fazer algumas abordagens com base neste texto e ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. O que significa esta doutrina? Do que se trata este assunto da reconciliação? Muito bem. Vamos começar pensando que reconciliar significa cessar a inimizade, ok? Reconciliar significa cessar a inimizade. E nós estamos falando aqui, obviamente, da inimizade que existe entre Deus e o homem. E por que existe essa inimizade? Por que existe a necessidade de uma reconciliação? Por que tem que reconciliar? Bom, se tem que reconciliar é porque não está unido, próximo, conciliado. Então, se existe a necessidade de reconciliar, é porque houve um problema. E se houve um problema, qual é a forma que existe de solucionar esse problema? Muito bem, vamos entender. Qual problema aconteceu? Quando nós tratamos da doutrina da reconciliação, nós precisamos entender que esta necessidade surge do fato de o homem ter pecado contra Deus. E a Bíblia nos diz que o pecado promove separação entre Deus e os homens. Então, se o pecado, quando entrou no mundo, promoveu a separação entre Deus e os homens, e se todos os pecados que são cometidos pelos homens os mantêm separados de Deus, significa dizer que a humanidade caída, a humanidade corrompida, ela está desassociada, separada da presença de Deus. É por isso que a Bíblia fala sobre a necessidade de reconciliar. E o texto que nós lemos trata exatamente disso. O Evangelho é uma chamada de Deus para os homens se reconciliarem por Ele. E isso só é possível por meio de Jesus. Estão entendendo? Por que só por meio de Jesus? Porque foi Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário, ocupando o lugar que a nós pertencia, para que por meio da sua morte nós pudéssemos ter vida. Por meio do seu sangue derramado, pudesse haver o perdão dos nossos pecados. E por causa do sangue de Cristo que foi derramado, que confere a nós o perdão de pecados, nós temos a reconciliação com Deus, por meio de Jesus. Correto? Então, precisamos entender que o homem fora de Cristo não está reconciliado com Deus.
E por isso, a inimizade entre os dois permanece. Não existe possibilidade do homem se reconciliar com Deus sem a pessoa de Jesus. Não existe possibilidade do homem falar com Deus sem que Jesus seja o caminho. Lá em João capítulo 14, verso 6, você está com a sua Bíblia em mãos, com certeza, né? Com toda certeza você está com a sua Bíblia em mãos, então você vai abrir agora em João capítulo 14, verso 6. O que nos diz o texto? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Observe as palavras de Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém se aproxima de Deus a não ser por mim. Eu sou o caminho. São as declarações do próprio Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o meio pelo qual você pode estar próximo em comunhão com Deus. Tá certo? Então, quando nós falamos da doutrina da reconciliação, nós falamos do jeito que Deus deu para reconciliar a humanidade caída e pecadora consigo mesmo. Por causa do seu grande amor por nós, por causa da sua graça infinita, Deus enviou seu Filho Jesus para ser sacrificado no nosso lugar, para que por meio da sua morte nós tivéssemos hoje a possibilidade de sermos reconciliados com Cristo. Tá certo? Observem. Isso teve que acontecer porque Deus é extremamente santo, puro, e Deus não tem parte com o pecado. Novamente, mais um texto para a gente acompanhar. Abacuque, capítulo 1, verso 13. Abacuque 1, 13. Nos diz o seguinte, eu vou ler aqui na minha Bíblia e você vai acompanhar na sua. Tu que és tão puro de olhos que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade. Observem, meus irmãos, a santidade de Deus, a pureza, a justiça, a retidão do nosso Deus é tamanha que não existe possibilidade do nosso Deus, é incompatível ao extremo do nosso Deus ter qualquer tipo de contato, de ligação com qualquer ser pecador. Não tem como. Não tem como. Então, quando Cristo morre na cruz por nós, para pagar o preço pelos nossos pecados, Ele, Jesus, nos torna justos diante de Deus, nos torna santos diante de Deus, por causa do que Ele fez na cruz. É a justiça de Cristo imputada a nós, pecadores. E por causa disso que Jesus fez, Deus olha para nós com outros olhos. Deus olha para nós e enxerga a justiça do seu Filho sobre nós, a santidade de Cristo sobre nós. Por isso e todos aqueles que se entregam a Cristo, todos aqueles que colocam sua vida nas mãos de Deus, que reconhecem que são pecadores e que dependem de Jesus para serem salvas. Todas as pessoas que assim reconhecem, elas têm revestidas sobre si a santidade, a pureza, a retidão e a justiça de Cristo. Então Deus, quando olha para nós, Ele enxerga em nós a justiça do seu Filho. E é por causa disso que o texto diz que nós fomos reconciliados com Deus, porque Cristo promoveu essa reconciliação. Nós não deixamos de ser pecadores porque nós ainda vivemos neste mundo e estamos sujeitos ao pecado. Nós não deixamos de ser pecadores, mas nós somos pecadores salvos por Jesus. Nós somos pecadores nós somos pecadores onde reconhecemos que os nossos pecados já foram pagos por Jesus. Aqueles que nós já cometemos e todos aqueles que ainda cometeremos.
E observem que a graça de Jesus, quando nos alcança, não significa que para nós esta convicção seja uma licença para pecarmos. Bom, se Cristo já perdoou meus pecados, então eu posso pecar à vontade. Não. Isso é incompatível com o pensamento e com a proposta de vida do Evangelho. Pecado pressupõe desgraça. Pecado pressupõe separação de Deus. Pecado pressupõe alimentar os desejos carnais, estar associado com o diabo. Pecado pressupõe tudo de ruim que o homem pode experimentar. E a proposta do Evangelho é que você viva num outro nível. A proposta do Evangelho é que você viva em comunhão plena com Deus, e isso pressupõe uma vida de santidade. Então, o crente em Jesus, que tem a sua vida nas mãos de Deus, que entende o que Cristo fez por ele, quando comete um ato de pecado, quando comete uma falha, de forma imediata, ele deve se arrepender e deve confessar diante do Senhor e deve mudar a rota da sua vida e não cometer mais aquilo e seguir em frente com Cristo. Porque isso é uma vida de retidão, isso é uma vida onde se persegue a justiça, isso é uma vida onde se persegue a santidade, e é dessa forma que o Evangelho nos incentiva a viver. Tá certo? Então, meus irmãos, para nós fazermos uma breve recapitulação do que estamos tratando aqui, já para finalizarmos o assunto. Tá? Se entre o homem natural e Deus há uma inimizade estabelecida, tá? Isso tem que ser desfeito para que o homem possa ter possibilidade de estar com Deus novamente. Então, como que a inimizade é desfeita? Por Jesus, por Cristo. O Senhor restabelece a comunhão, tá certo? Como isso é possível? Como que Deus faz isso? No momento em que ele entrega o seu Filho na cruz para morrer pelos nossos pecados. Ali, o Senhor restabelece a comunhão com a humanidade caída. Tá certo? Observe, Deus tomou a iniciativa de cessar a inimizade, não fomos nós. Foi Deus que nos alcançou. Foi Deus que reconstruiu o caminho. Foi Deus que promoveu o jeito dos nossos pecados serem perdoados de forma integral, total, plena. Foi Deus que retirou de nós toda a culpa. Foi Ele que fez tudo por nós. Não existe em nós mérito algum. Não existe em nós possibilidade nenhuma de alcançarmos a salvação por nós mesmos. Sem Jesus nós estamos perdidos. Com Jesus nós estamos salvos. Tá certo? Então, vejamos. Nós estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Naturalmente falando, o homem natural, certo? É inimigo de um Deus santo. E isso, como nós acabamos de ver, essa inimizade que foi criada por nós, ela é desfeita por Cristo. Aí está a grandeza do Evangelho. Tá? Não há nada que possamos fazer para nos aproximar de Deus. Porque quem fez, foi Cristo. Não existe possibilidade de eu fazer alguma coisa que possa consertar os meus erros diante de Deus. A única coisa que já foi feita, o único jeito possível que já foi dado, foi o sangue de Cristo derramado na cruz. Essa é a possibilidade de termos reconciliação com Cristo. E veja, para finalizarmos, voltando para o texto de 2 Coríntios capítulo 5, nós entendemos o seguinte. Nós somos embaixadores de Cristo. E o que significa dizer isso? Olhe para o texto. Portanto, somos, 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. O embaixador é aquele que representa o seu reino
em outro lugar, em outro país, em outra corte, em outro reino. Então, nós representamos o reino de Cristo aqui na terra. Quando o texto diz que é como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, é exatamente Deus convocando as pessoas para se arrependerem por meio da nossa vida. É exatamente isso. Todas as vezes que a igreja leva a mensagem do evangelho, que você, de forma pessoal, individual, compartilha a mensagem do evangelho com alguém, você está sendo a boca de Deus, convidando pecadores a se arrependerem e a consertarem sua vida diante de Deus, reconhecendo o que Jesus fez por todos nós. Então, o convite do Evangelho é para o arrependimento de pecados, é para entendermos que podemos ter a reconciliação com Deus estabelecida, a comunhão reestabelecida. Podemos, por meio da obra de Jesus. A nossa missão como igreja é fazer esta mensagem conhecida. A nossa missão como cristãos, de forma individual, a nossa tarefa, melhor dizendo, pessoal, é nos manter em santidade diante da presença de Deus, porque nós estamos diante de um Deus santo. Então nos mantemos em santidade na presença de um Deus justo, reto, poderoso, perfeito, e nos mantemos assim somente por causa do que Cristo fez por nós. Isso tem que estar muito vivo na sua cabeça, no seu coração, na sua memória, porque uma vez que isso está plenamente vivo em você, você tem essa consciência total de que você é pecador, mas que foi salvo pela obra de Cristo na cruz, você tem condição de, então, levar esta mensagem de reconciliação para as demais pessoas. E esta é a grande missão da igreja. Quando falamos em evangelismo e missões, nós estamos falando da responsabilidade da igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando de mim e de você. De levarmos, porque nós somos a igreja, de levarmos esta mensagem da reconciliação para a humanidade caída. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz e que você pense em tudo isso com muita seriedade, com muita responsabilidade, entendendo o seu lugar nisso tudo, o seu lugar como cristão, o seu lugar como um agente de Deus, que é boca do Senhor, para promover mudança de vida para as pessoas por meio do Evangelho.